Graça e a paz de Cristo Jesus. Aqui quem está falando, que mais uma vez é o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Nesse momento, estou aqui agora, continuando a nossa exposição do livro do profeta Jeremias. Mais uma vez, e desde já convido a você que, crendo que essa mensagem é uma mensagem edificadora para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Assim, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Antes de começarmos, vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos compartilhando da Tua palavra. E que, ó Deus, nesse momento, o Teu Espírito Santo venha nos guiar nessa exposição da Sagrada Escritura para a honra e glória do Teu santo nome. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos estar assim, fazendo essa exposição, apresentando o tema Jeremias 46, cujo tema é Deus revela sua soberania sobre a humanidade. Deus revela sua soberania sobre a humanidade. E começamos sempre mostrando os argumentos, lendo o texto, trazendo a explicação e aplicação de cada divisão. Então, em primeiro lugar, Deus revela sua soberania sobre a humanidade, proclamando a certeza do dia do julgamento sobre os povos. Versículos 1 a 12, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente para o lado do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Que é este que vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos. Dia de vingança contra os seus adversários, a espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem o sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma o bálsamo. Ó Virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Essa é a explicação do texto. A soberania de Deus está ligada à ideia de providência. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Então a gente pode verificar aqui que Deus, ele usa todas as circunstâncias para demonstrar o seu poder e seu governo sobre todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa em nada. Esta passagem aponta para as advertências que dão testemunho da soberania de Deus sobre as nações e a responsabilidade das nações diante dele. Então a gente pode ver na descrição do texto que há um momento em que fala-se da preparação para a guerra. E, inclusive estão aí mencionados pelo menos alguns povos, como os etíopes e os lídios. Esses povos seriam povos ligados
a nada mais, nada menos do que trabalho de mercenário. Então, já era comum ali nessa época esse emprego. Estes versículos apontam para a situação do Egito perder sua influência na região de Judá, principalmente por conta da derrota dos egípcios para os babilônios em 605 a.C. em Carquemes, no alto do rio Eufrates, e foi consolidada em 601 a.C. com a invasão de Nabucodonosor. Ponto importante aqui falar sobre o rio Eufrates. O Eufrates ele compreende as áreas hoje que a gente conhece basicamente como Turquia, né, e o próprio Iraque. E a sua maior parte, né, o Iraque, geograficamente falando. O que mais chama a atenção é a expressão dia do Senhor. No versículo 10, que é o tempo de intervenção divina nos assuntos humanos para salvar e julgar. Ainda que os eventos de Carquemes tivessem explicações políticas e militares, Deus os orquestrou para cumprir seu propósito na história. O Egito e a Babilônia eram meramente peões nas mãos de Deus, pois ele é o comandante. Esta expressão dia do Senhor ocorre 20 vezes no Antigo Testamento. Expressões correlatas como aquele dia ou o dia do Senhor dos Exércitos ocorrem cerca de 50 vezes e se referem ao mesmo fenômeno. O dia do Senhor implica nos seguintes conceitos chaves. 1. Sempre há uma urgência na mensagem do Evangelho. 2. A justiça e a imutabilidade de Deus significam que ele condenará todos os culpados. 3. O único modo de escapar da ira divina é fugindo para a origem dessa ira e encontrando segurança em Cristo. Ou seja, no caso, fugindo para a origem dessa ira é fugindo, indo ao encontro de Deus. Esse é o ponto. E quarto, um dia perfeito está à frente, conforme está em Isaías capítulo 13, versículo de número 9. Aplicação. A própria proclamação do Evangelho mostra a ideia do dia do julgamento com a aproximação do reino de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículos 30 e 31. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, parte B. Então podemos ver aqui que, em segundo lugar, além da certeza que temos do julgamento divino sobre todas as nações, da justiça de Deus sobre todos os povos, Deus revela sua soberania sobre a humanidade, porque Deus aplica a justiça devida contra a idolatria. Deus revela sua soberania sobre a humanidade, porque Deus aplica a justiça devida contra a idolatria. Versículos 13 ao 26. Então é importante entender que um dos principais pecados de Judá era justamente o pecado da idolatria, pelo qual veremos, assim, a sua definição mais à frente. Vamos à leitura do texto. Palavra que falou o Senhor a Jeremias o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis, dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti.
Por que foi derribado o teu touro? Não se pode ter de pé porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: Levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente, como o Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do Norte já lhe vem, sim vem. Até os seus soldados mercenários no meio deles, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele, com machados, quais derribadores de árvores. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de novo, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos dos que lhe procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias dos antigos, diz o Senhor. Vamos à explicação. Os versículos em destaque são os seguintes. Versículo 13. A derrota do Egito seria seguida pela invasão babilônica ao próprio Egito. Versículo 20. A novilha muito formosa pode ser uma alusão ao deus touro Apis, adorado pelos egípcios, que seria incapaz de ajudar. Versículo 22. A imagem é de uma serpente que não pode fazer nada além de sibilar quando é removida de sua toca pelos lenhadores, derrubadores de árvores. Visto que as serpentes eram comuns na arte egípcia, isso retrata graficamente o desespero do Egito diante do inimigo. Versículo 24. Povo do norte, Babilônia, cuja invasão veio do norte. Versículo 25. Amon, uma das principais divindades egípcias. No, Tebas, a principal do Alto Egito Sul, aos que confiam nele. Uma advertência a Judá para não confiar em homens. Versículo 26. Depois será habitado. Sugestão de uma futura restauração do Egito. E Deus usou a Babilônia como instrumento de julgamento contra o Egito. Aplicação. Prosseguindo com a ideia de juízo e justiça para Deus, o pecado da idolatria sempre é um dos mais abomináveis para Deus. O Catecismo de Heidelberg, pergunta 95, diz isso. O que é idolatria? Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então é certo sempre Deus estar castigando a questão da idolatria. A idolatria, dependendo da circunstância, se ela for repassada aos descendentes, é um pecado que vai se prolongando. E aí, nesse sentido, o descontentamento de Deus para com o povo, que era o povo de Israel. Para os nossos dias, nosso cuidado é de nunca esquecermos da exclusividade que nosso Deus deve ter na pessoa de Cristo Jesus. E aí vem o texto. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha aí o ponto importante. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5, versículos 5 ao 9. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Porque a idolatria justamente é um apego às coisas, às criaturas, mas nunca é um apego a Deus, mas é um apego sempre à criação e às criaturas. Esse é o pecado da idolatria, conforme está em Filipenses 3,19.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então tudo se resume nisso. O Evangelho, da sua palavra, da palavra de Deus revelada, e tudo que foge disso é idolatria. E como diz no final, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então nosso coração tem que estar guardado de toda forma de ídolo. Seja o dinheiro, sejam pessoas, seja o que for que tome o lugar de Deus, e tome o lugar de Deus como nossa prioridade, tudo isso se chama idolatria. Principalmente, a maior idolatria que existe hoje é a idolatria ao dinheiro, sob vários aspectos. Estejamos vigilantes quanto a isso. Terceiro, Deus revela a sua soberania sobre a humanidade para que o seu povo confie em sua presença. Versículos 27 ao 28. Deus revela a sua soberania sobre a humanidade para que o seu povo confie em sua presença. Versículo 27. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel. Eu te livrarei do país remoto e a tua descendência, da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo. Vamos à explicação do texto. Os versículos 27 e 28, não temas, pois tu, meu servo, Deus fala uma surpreendente palavra de graça ao seu povo apóstata, ou seja, um povo desviado, né? Novamente chamando a confiar em suas misericórdias pactuais e a experiência da salvação. Então temos aí ó, Gênesis 26, 24, Deuteronômio 31, versículos 6 a 8, Isaías 41, 10 e Isaías 43, 5. Então podemos ver nesses versículos o convite da graça de Deus em poder perdoar, em poder restaurar uma nação rebelde. E nesse caso específico, Jeremias sempre puxa a questão para um arrependimento pela quebra da aliança mosaica. Aplicação. A promessa da fé está aí, ou seja, essa é a confiança que devemos ter nessa graça, na graça de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2, 6, 13, 39 e 40. Cabe aqui dizer um ponto seguinte. Os santos do Antigo Testamento, eles foram salvos, eles foram justificados pela fé, assim como nós. E não pela quantidade de sacrifícios e rituais executados diante do sacerdócio arônico, diante dos preceitos da antiga aliança, ou Antigo Testamento. E aí outro ponto que chegamos. Assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, é importante entendermos que pela fé, firmados em Cristo, sempre temos esperança. E pela fé, firmados em Cristo, sabemos que a soberania de Deus é sempre uma certeza de que Deus está cuidando de toda a nossa vida.
Deus cuidou do nosso passado, Deus está cuidando do presente e continuará cuidando da nossa vida. Como servos de Deus, eleitos e amados do Senhor, estará cuidando sempre, para sempre. E glorificamos a Deus porque dependemos dele inteiramente. Conclusão: Deus revela sua soberania sobre a humanidade, proclamando a certeza do dia do julgamento sobre os povos, porque o dia do Senhor virá. Esse dia mostrará a justiça de Deus sendo manifesta aos povos, será demonstrado também o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus revela sua soberania sobre a humanidade porque Deus aplica a justiça devida contra a idolatria. Colocar a nossa confiança na criação ou em criatura no lugar de Deus, sempre a justiça de Deus será aplicada. Sempre. Por isso a necessidade de confissão e arrependimento constantes para não cairmos nesse pecado abominável para Deus. Terceiro, Deus revela sua soberania sobre a humanidade para que o seu povo confie em sua presença. Ficar na presença de Deus é sempre o nosso desejo, é sempre o nosso anseio, principalmente lembrando que é pela fé que podemos agradar a Deus. Só podemos agradar a Deus com verdadeira fé. Vamos então agora ao nosso momento de oração e bênção. Agora, nesse momento de oração, vamos estar orando agora, agradecendo por tudo e intercedendo pelas vidas. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nesse momento, ó Senhor, queremos assim estar intercedendo, Senhor, pelas vidas pelas quais temos intercedido constantemente, Senhor, no nosso caderno de oração. Temos intercedido pelos enfermos e, ó Deus, aquele que está ao nosso alcance agora, que possa, Senhor, ser restaurado, que possa ser curado, porque a Tua palavra nos revela, Senhor, que Tu és o médico dos médicos. Visita, restaura e cura. Aquele que precisa, Senhor, de uma resposta da justiça, que venha recebê-la para a honra e glória do Teu santo nome. E que, ó Deus, nesse momento, ó Santo de Israel, que Tu venhas, Senhor, a prover as necessidades daqueles que estão em dificuldades financeiras, abrindo portas de trabalho, abrindo portas de emprego, abrindo portas de negócio. Faz a Tua obra, Senhor. E visita, ó Deus, especificamente os Teus servos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, os Teus servos, Senhor, da Igreja Evangélica Missionária e Ministério de Apoio, os Teus servos da Congregação Batista Memorial de Olinda, e, ó Deus, os Teus servos, Senhor, que têm intercedido por nós, nossos amigos pastores presbiterianos, nossos amigos missionários, fazem uma grande obra na vida deles, Senhor. E, ó Deus, na minha vida, na vida da minha esposa, Senhor, possamos, em nome de Jesus, sermos revestidos, Senhor, assim como os Teus servos precisam também ser revestidos de todo amor, de toda paz, de toda alegria, de toda longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Muito obrigado, Senhor. Ouve nossa oração em nome de Jesus. Amém. E para a próxima semana estaremos assim, se Deus permitir. Na semana passada a gente não conseguiu fazer o vídeo, mas na próxima ocasião estaremos assim trazendo a exposição de Jeremias, capítulo 47. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos todos juntos, amém. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Lá você encontrará, além destas exposições, exposições em Romanos, exposições em Gálatas e outros materiais bíblicos e teológicos para a honra e glória do nosso Deus. Deus os abençoe sempre.